Boa noite a todos. Estou gravando aqui essa aula que foi dessa semana, né? Que falou sobre transporte, movimentação de materiais, ferramentas, inspeções de máquinas e equipamentos. Conteúdo programático. Bom, legislação aplicável a esse assunto é a NR11, né? Que trata tanto de transporte como movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, tudo isso está incluso nessa norma regulamentadora. Movimentação de equipamentos. É uma técnica utilizada, né, para içar ou transportar uma determinada carga até seu local de montagem ou armazenagem. Isso pode ser feito tanto de maneira manual ou com a utilização de equipamento. Quais são os riscos associados a essa atividade? Pode acontecer queda de mesmo nível, né, ou em altura dos próprios operadores ou colaboradores, queda dos objetos ou carga suspensa, né, tombamento dos equipamentos acontece, e esmagamentos. Então, operação de equipamento. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais serão calculados e construídos de maneira que oferece as necessárias garantias de resistência, né, e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Então, uma coisa importante a se ressaltar é que todo equipamento ele é projetado e calculado, né, para que ele possa atender especificamente aquela atividade. Então, quando algo acontece, tipo um tombamento de um equipamento, muitas vezes é o erro de como está se utilizando aquele equipamento, né? Ou está sobrecarregando aquele equipamento, existe talvez uma capacidade ali, né, X de suporte talvez de um peso e de repente se coloca mais. Então o equipamento ele começa a ceder e aí acaba acontecendo algumas fatalidades. E aí temos alguns tipos de equipamentos. Temos ascensores, temos elevadores de carga, monta-carga, guindaste, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, né, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, né? E aí nós temos o MUC, né, que é utilizado em transporte de içamentos de equipamentos em materiais diversos, como misturadores, chapas metálicas, tubos, né, contêineres e entre outros. E aí somente pessoas habilitadas podem conduzir, né, o caminhão MUC. Temos também empilhadeiras, né, que é um veículo autopropulsor com 3 rodas, ou pelo menos, né, geralmente eu encontrei de 4 rodas por aí, e é projetado para levantar, transportar e posicionar materiais. Temos pontes rolantes, que são equipamentos aéreos, né, sobre trilhos, utilizados no transporte e movimentação de cargas e materiais. Não, a gente não deve permitir pessoas, né, na área em que estiver sendo movimentada a carga. E antes de levantar a carga, verifique sempre se os cabos ou correntes não estão cruzados, né? Sobre talhas, é uma ferramenta para facilitar o levantamento de grandes cargas, né? Feita de aço, com peças como correntes, polias, roldanas, né? E ganchos. Então a gente precisa inspecionar a talha, né? Antes de usar. Então verificar as correntes, rodanas, ganchos e travas. E caso identifique alguma anomalia do equipamento, né? A gente tem que parar a atividade e informar o encarregado do supervisor. E aí são transporte de carga, né? São equipamentos utilizados no transporte e movimentação de cargas que tem a força humana como a força motriz. Então, por mais que nós tenhamos equipamento, a força motriz de qualquer equipamento vai ser o fator humano, né? Então, os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos. Então, algumas medidas preventivas. Primeiro ponto, inspecionar as rodas, né? Braço e estrutura do equipamento. Nunca transportar pessoas, né, nesses equipamentos. Não utilize como plataforma de trabalho e posicione bem as cargas antes de iniciar a movimentação.
Atividade manual de transporte de sacas. Denomina-se para fim de aplicação da presente regulamentação a expressão transporte manual de sacos. Toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua que é essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição. E aí, existe uma distância máxima, né? Que é 60 metros para transporte manual de um saco. E aí, essa imagem aí mostra claramente que no transporte de carga, por mais que nós estamos utilizando o equipamento, a gente precisa ter uma postura adequada. Porque se a gente não tiver uma técnica, né, que é a postura de como a gente vai manusear esse equipamento, isso vai trazer algumas dores que, se for por um momento muito prolongado de atividade, a gente vai trazer tais desconfortos que a gente não vai mais conseguir fazer nossas atividades de maneira natural. Então, o transporte de carga deverá ser realizado mediante impulsão de carros e carros de mão ou equipamento de tração mecanizada, né, caso exceda os limites estabelecidos pela norma. Então, é proibido o transporte manual de sacos através de prancha, né, sobre vãos superiores a 1 metro ou mais de extensão. Essas pranchas deverão ter a largura mínima, né, de 50 centímetros. Né? Então, na operação manual de carga e descarga de sacos em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudantes. Empilhamento de sacos. A gente tem que analisar o seguinte, quando vai fazer um empilhamento. Limitação de altura, né? Porque se for muito alto, tem um risco muito grande de tombamento. Estabilidade, se aquela carga está estável. Amarração, importantíssima essa questão da amarração. E inclinação das pilhas, né? E nos processos mecanizados, aconselha-se o uso de esteiras rolantes, né? Ou empilhadeiras. Falando um pouquinho sobre a questão da amarração, como é importante. Por mais que seja um transporte, talvez de poucos metros de distância, né? De um equipamento, a carga precisa ir amarrada. Aconteceu até um episódio com um colega meu, na indústria, que ele pegou, foi colocado uma carga, né, em cima de um carro, né, uma F-250, e a carga era tão pesada, talvez só ia percorrer 2 quilômetros, e ele achou, na concepção dele, que não deveria amarrar aquela carga. Então ele fez o transporte desse material muito pesado, sem amarração. E quando ele foi indo, né, que era muito, muito perto, no polo petroquímico, levar essa carga, e quando chegou lá na frente da empresa, que ele olhou pelo retrovisor, essa carga já não estava mais na carroceria, né? Então ele teve que voltar ao caminho e descobriu que essa carga tinha caído, né? E danificou aquela carga. E essa carga era um motor num valor muito alto, né? Financeiramente falando. Então foi um prejuízo muito grande. E tudo porque aconteceu isso porque ele não amarrou. Ele achou que aquela carga não ia, de fato, sair da carroceria. Então a premissa básica é toda carga que for ser transportada, ela precisa ser amarrada. Então, consequências, né? Movimentação manual de materiais pode ocorrer em tosses, cortes e traumas. E a movimentação mecanizada de materiais ocorre morte, esmagamento, perda de membros, perda de equipamentos e perda de cargas. Treinamento e capacitação. Então, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, né, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa, que o habilitará nessa função. Os operadores de equipamentos e de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem o cartão de identificação com nome, fotografia e lugar visível. Então, é importante que todos que trabalhem, né, nessa movimentação precisem ter a credencial, né,
que torne assim apto a fazer aquela função. E aí é importante ter um gerenciamento, né, de ações corretivas. O que é uma ação corretiva? É agir naquilo que está dando errado, que já deu errado. Então, toda vez que isso acontecer, é importante identificar a não conformidade, descrever essa não conformidade claramente, mostrar qual foi a ação que foi feita, né? Ter o responsável para cumprir, data de inspeção, prazo e data de regularização. E os tipos de manutenção, né? Nas indústrias nós temos dois tipos de manutenção. Tem aquela que é preventiva e a corretiva. E se perguntar a vocês qual é a mais importante, né? É a preventiva ou é a corretiva? Eu aconselharia sempre a fazer a manutenção preventiva, né? Porque a preventiva é uma manutenção que é planejada. Tem uma data certa para poder parar aquele equipamento, fazer uma análise. Independente se não tem problema aparentemente, a gente analisa aquele equipamento e rapidamente ele volta a funcionar. E a corretiva não. A corretiva é quando o equipamento já não tem mais jeito, ele já trouxe problema e aí a gente precisa de fato fazer ele funcionar novamente. Então se perde muito mais tempo fazendo isso, né? E os custos é muito maior. É que nem talvez um automóvel que nós temos, né? Se a gente não faz preventiva, o que é que vai acontecer? A gente fica rodando com o automóvel até ele parar. Então quando ele para, talvez o custo financeiro para poder arrumar depois é muito alto, né? Então, precisa fazer inspeções mensais, né? Em toda a máquina, todas as ferramentas e equipamentos. Tem aquelas inspeções que também é diária, a depender que você vai usar todos os dias aquele equipamento, né? Precisa também de ações preventivas, né? Que aquelas ações que, independente se está quebrado ou não, a gente vai fazer inspeções planejadas, né? Para poder entender como é que está aquele equipamento. Pode ser até pelas pessoas até de SSMA, que é o nosso caso. Então, por fim, é isso, né? É um assunto muito importante, que é incluso na NR11, onde que nós precisamos ter um máximo de cuidado. Onde eu trabalho mesmo, aconteceu de um grupo de colaboradores estar movimentando um tambor, e ele estava movimentando, né, de uma plataforma para cota zero. E aí eles tentaram trazer esse tambor através de cordas, amarração de corda. Então é uma operação totalmente errada, né? Primeiro que o tambor ele não tem ponto de ancoragem para você fazer a amarração, né? Ele é liso, né? Então a tendência era muito grande que ele caísse. E foi isso que aconteceu. No primeiro tambor, que esses colaboradores foi tentar descer de uma plataforma para cota zero, para o térreo, ele acabou, né, cedendo e aí caiu. Por sorte não tinha ninguém, né? Mas foi um incidente assim que chamou muita atenção o porquê que eles fizeram essa movimentação dessa forma. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula e qualquer dúvida pode me procurar aí, tá bom? Uma boa noite.